Boa noite, mulherada! Sejam bem-vindas, minhas deusas, à aula mais importante da jornada da produtividade feminina. Nessa aula eu vou entregar para vocês o meu conteúdo mais importante nessa última aula. A gente já falou de mentalidade, né? Falamos da procrastinação, mas só que esta aula, com certeza, é a que vai mudar vocês, porque aqui a gente vai falar como sermos produtivas diariamente. Então, compartilhem essa aula com todas as mulheres que você conhece e que queiram e precisem também mudar de vida junto com vocês. Então, a gente já falou de mentalidade, falou de procrastinação e o que eu vou falar na aula de hoje? Para começar, eu preciso falar com vocês sobre hábitos e para isso eu vou contar para vocês uma frase que eu acho que é uma frase que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. E essa frase é de Aristóteles. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, portanto, não é um modo de agir, e sim um hábito. Agora, olha, esse filósofo, há quanto tempo atrás, já estava falando aqui sobre hábito. Nós somos quem a gente constrói a cada dia. Então, a gente não tem excelência em um dia. A nossa excelência vem do que a gente faz repetidamente, todos os dias um pouquinho. E para começar, eu quero começar a falar sobre hábitos com vocês, dividindo o hábito em 3 partes. Nós temos hábitos, a gente tem compulsão e tem o vício. Então, qual que é a diferença entre os 3? Primeiro, o hábito. O hábito é um condicionamento, é aquilo que a gente faz e mesmo sendo desconfortável, a gente consegue evitá-lo. Então, o hábito, por mais que a gente faça todos os dias, a gente consegue evitar. Diferente da compulsão. A compulsão é uma compensação emocional. Então, assim, não adianta o que a gente vai falar aqui, não vai resolver uma compulsão, porque a compulsão, ela é resolvida com o quê? Com terapia. Então, eu vou dar um exemplo. A necessidade de tomar café várias e várias vezes durante o dia ou comer de maneira exagerada sem se sentir saciada daquele desejo, sem dúvida é uma compulsão. Nesses casos, o cérebro já não consegue reconhecer mais um estado de satisfação. Então, a compulsão, você faz aquela tarefa repetidamente, mas você não consegue ver uma satisfação, um resultado naquilo. E vem a outra parte, que é o vício. Então, é uma dependência física ou química, que também a gente não resolve aqui com uma aula. Para obter a sensação de bem-estar, o dependente necessita cada vez mais repetir aquela ação, evitando essa sensação causa abstinência. Então, o vício, você precisa cada vez mais. Então, por exemplo, o exercício físico, ele pode ser um hábito, que aí é uma coisa saudável, ou ele pode ser um vício, uma pessoa viciada em exercício físico, aquela pessoa que se ela não for um dia da semana, ela vai sofrer. Ou se ela não fizer tantas horas, ela também vai causar sofrimento nela. Quando é um hábito, você pode ir todos os dias, mas aquilo não causa sofrimento em você, caso você não consiga ir em algum dia. Então você tem que saber diferenciar essas três formas, que no final acaba sendo um hábito. Por quê? A compulsão e o vício, a gente não vai resolver nessa aula. A gente vai precisar de terapia, uma intervenção médica, tem outras maneiras de se resolver. E aqui a gente vai trabalhar os hábitos ruins para a gente transformar ele em hábitos bons, tudo bem? Eu gosto de falar de 4 pilares para a gente fazer essa mudança de comportamento, que é a disciplina, o foco, a persistência e a repetição. Então, a gente precisa desses 4 pilares para a gente conseguir realmente mudar o nosso comportamento. Porque se eu tenho um hábito ruim, eu tô querendo mudar esse comportamento para um hábito bom, certo? Colocar um hábito bom no lugar. Se eu me alimento mal, eu quero começar a me alimentar bem. Se eu não faço exercício físico, né? Eu quero começar a me exercitar. Então, a gente vai introduzir hábitos bons. Então, a gente quer uma mudança de comportamento. E o que acontece? Porque os hábitos, a criação de hábitos é importante. O que acontece? Já tem estudos que falam que 40% do nosso dia é composto por ações mecânicas. Você não está pensando, você está trabalhando no automático. É o seu subconsciente que está trabalhando. E também tem estudos que falam que nós todos temos uma quantidade de decisões que a gente consegue tomar no dia a dia. Então, assim, vamos supor que a nossa quantidade de decisões, ela seja de 10 por dia. Então, vai passando o dia, você toma uma decisão, toma 2, toma 3, morreu às 10, às 18 horas.
Sabe quando chega à noite, você precisa resolver o que você vai jantar, você pega o aplicativo e não consegue tomar uma decisão? Aí que tá o problema, o seu número de decisões já foi tomado durante o dia. E o cérebro gasta muita energia tomando decisões, por isso que a gente tem uma quantidade de decisões limitadas. E tanto faz se a decisão é uma decisão fácil, igual escolher uma comida no iFood, ou fazer uma decisão mais importante, onde você vai estudar, qual colégio do teu filho, que academia você vai fazer, para onde você vai viajar nas férias, independente do tamanho dessa decisão, o cérebro gasta muita energia. E o nosso cérebro quer poupar energia. Então, tudo que você faz repetidamente, né? Começa com uma rotina, fazendo, né, a tarefa repetidamente até virar um hábito. O cérebro pega aquilo e torna aquilo mecânico, automático. Para quê? Para ele poupar energia. Quanto menos energia ele precisar gastar, para ele vai ser melhor. Por quê? Instinto de sobrevivência. Lembra das últimas aulas? É a mesma coisa. Vamos guardar energia para as decisões que são realmente importantes. Ok, já entendi, né, Jéssica? Já entendi tudo sobre o hábito, mas é possível então trocar um hábito bom por um hábito ruim por um hábito bom? E eu já adianto que é sim. Só que para isso eu vou ensinar vocês uma coisa chamada loop do hábito, que é como a gente vai pegar esse hábito, né, essa rotina ruim que tá acontecendo, a gente vai transformar ela numa rotina boa. E para isso são 3 pilares que acompanham esse loop do hábito. O primeiro é o gatilho. O que é o gatilho? O gatilho é tudo aquilo que acontece que vai desencadear um comportamento. Então, o gatilho, ele pode ser composto por várias coisas. Pelo ambiente, aquele ambiente que toda vez você entra, ele dispara um gatilho. Pessoas, situações, horários. O que é situação, por exemplo, uma briga? Toda vez que eu brigo com meu namorado, eu como doce, alguma coisa assim. Toda vez que eu brigo com alguém, eu acabo comendo doce, que é um comportamento ruim. Então a gente tem que descobrir quais são os gatilhos pra gente trabalhar em cima do gatilho. Então esses gatilhos, principalmente, são pessoas, é o ambiente, é o horário, é uma situação ou até e o horário do dia também pode ser esse gatilho. E a gente tem que saber definir qual que é o gatilho. Depois do gatilho vem a rotina em si. O que é a rotina em si? É o comportamento que a gente quer mudar. Então, aconteceu o gatilho. Vamos supor que o gatilho foi uma briga. Você brigou com o seu chefe. E assim que você terminou de brigar com o chefe, você foi e comeu um doce, sendo que você estava de dieta. Você nem podia comer doce. Então, o comportamento em si é comer o doce, que é aquilo que a gente quer mudar. Eu quero, em vez de comer o doce, eu quero comer alguma coisa saudável, nem comer, ou só dar um passeio. Então, por isso que a gente tem que definir qual que é o gatilho. E o terceiro elemento desse loop, né, começa com o gatilho, a rotina em si, que é o comportamento, e ele vai para a recompensa. O que é a recompensa? O que eu ganho com esse comportamento? Então, eu briguei com meu chefe, o gatilho, comi um doce, o comportamento, a rotina em si. Qual que é a recompensa que eu ganhei? Eu ganhei um prazer, eu estava muito estressada e no final eu ganhei um prazer. Liberei dopamina, liberei algum neurotransmissor que me deixou ficar bem, já que eu estava muito estressada. Tá vendo aí como entra a nossa outra aula, nossa primeira aula de emoções? Olha como tudo tá conectado. Quando você entende as suas emoções e você sabe nomeá-las, vai ser importante aqui na hora que a gente estiver falando de rotina. Olha como é importante se conhecer. Gente, autoconhecimento vai ser importante em todas as aulas, em toda a sua vida, em qualquer lugar. Se conhecer é o primeiro passo. Então, você saber qual é o gatilho e qual que é a recompensa, porque o gatilho e a recompensa no final, elas não vão mudar. Vamos supor que não tem como você mudar essa questão do desentendimento, porque às vezes o problema desse desentendimento não é nem com o chefe, é com qualquer pessoa, e não tem como você se isolar numa bolha, esse gatilho sempre vai acontecer. Mas você tem que identificar qual é a recompensa que você ganha para você mudar esse comportamento e fazer um comportamento que vai te gerar a mesma recompensa. Então, você tem que conseguir, nessa rotina, identificar essa recompensa. E qual que é uma coisa importante do hábito? Eu acho, principalmente, o hábito não pode parecer uma punição, senão vai ficar muito difícil. Vou dar um exemplo. Você levanta cedo para malhar. Aí você malha durante 1 hora, mas no que você malha durante 1 hora, você acaba chegando atrasada no trabalho, chega correndo, sempre não dá muito tempo de... Por exemplo, de malhar, tomar um banho e ir tranquila trabalhar. Você sempre tá naquela correria. Esse hábito, que deveria ser bom, ele começa a virar uma punição pra você. Porque ele começa a atrapalhar outras coisas. Então, esse hábito bom que a gente tá querendo colocar, ele não pode parecer uma punição. Senão, ele não vai
senão ele não vai pra frente, tudo bem? Então, o cérebro não pode entender esse hábito como punição, a gente tem que tomar muito cuidado. Crença de que é possível. Então, um hábito precisa vir com o ingrediente fundamental para que seja mudado. O que é? Quanto mais rápida a recompensa, com mais força o hábito se instala. Então, se essa recompensa vier mais rápido, lembra da procrastinação? Agora eu vou voltar para a procrastinação. Não sei se vocês lembram, mas o que eu falei na aula de procrastinação? Eu ensinei 10 técnicas ou ferramentas para a gente parar de procrastinar. E qual que era a primeira ferramenta? Era o hábito, que é essa aula todinha. Então, essa aula todinha, ela é uma ferramenta lá da procrastinação. Então, o que é procrastinar? Vocês lembram? A gente vai postergar a gente vai deixar de fazer uma tarefa que é importante, vai adiar uma tarefa importante com uma desculpa qualquer e vai colocar outra tarefa no lugar. E por que a gente faz isso? Porque essa tarefa que está sendo colocada no lugar dessa que a gente deveria estar fazendo, ela vai trazer um prazer imediato. Então, toda procrastinação, ela traz uma coisa boa e uma ruim. O problema é que a coisa boa vem rápido e a coisa ruim vai muito longe. Quando ela tá muito longe, nosso cérebro não enxerga. Se eu não malhar hoje, eu vou ter problema daqui 20 anos. Isso é muito longe, não sei nem se eu vou estar viva. Esse é o problema. Então, quanto mais rápida essa recompensa trazer algum benefício para você, mais rápido esse hábito vai se instalar. Por isso que tem gente que fala, um hábito se instala em 21 dias, se instala em 66, em 30. Vai depender. Depende muito. Olha o que depende. Depende muito do hábito ruim que você tinha antes. Há quanto tempo ele já estava instalado. Quão de prazer ele te dava. Depende do quão grande vai ser esse hábito. Por exemplo, às vezes você tem um hábito ruim, alimentação ruim. Mas é uma alimentação que ela só é feita de fast food. Você nunca comeu verdura na vida? Ou você come verdura, mas acaba comendo muito doce no meio. Então, você só tem que diminuir o doce, mas pode continuar com o resto da alimentação. Ou você vai ter que mudar a sua alimentação inteira e transformar ela numa alimentação junk food para uma alimentação mega saudável. Entende como depende do quanto vai ser a diferença do hoje para o amanhã? Vai demorar para esse hábito se instalar? Voltando ainda na crença de que é possível. Às vezes a gente precisa, mais do que começar, acreditar. Realmente acreditar é o mais importante. Então eu vou dar um exemplo. Sabe o AA, né, dos Alcoólicos Anônimos? Aquele é uma rede de apoio. O que acontece? Às vezes a pessoa está tão afundada naquele hábito ruim que ela não consegue ver uma luz no final do túnel. Por isso é importante a gente conviver com pessoas que têm os mesmos objetivos. Então, a rede de apoio serve para isso. Vamos supor que hoje você está obesa e precisa emagrecer. Você olha e fala, nossa, eu não vou conseguir. Aí você começa a ir num grupo, igual tem alguns grupos, né, de apoio alimentar. E você vai chegar lá e vai ver várias mulheres que estavam na mesma situação sua e conseguiram emagrecer, né, num tempo razoável, tão bem, e deram conta. Quando você olha aquilo, você começa a acreditar, cara, é possível. Dá sim para eu alcançar o resultado que eu quero. Então, uma rede de apoio ou um grupo, ele é importante para te ajudar nesses momentos que às vezes a gente tá com crise, tá com dúvida. Ele é um reforço positivo para você e ao ver pessoas também alcançando aqueles resultados que você quer, você vai ver que essa mudança ela é viável e é possível. Então, a gente tem aí N exemplos de grupos, né? O Alcoólicos Anônimos é um desses exemplos. Agora eu vou falar com vocês de hábitos que são hábitos fundamentais. É como se fossem os hábitos base, são hábitos angulares. O que são hábitos angulares? São hábitos que vão servir de base para outros hábitos. Só de você estar criando esse hábito, outros hábitos vão se instalar automaticamente. Por quê? Os hábitos angulares, eles mudam a sua autoimagem, como você se vê. Então, eu vou dar um exemplo bem fácil. Quando você começa a se exercitar de verdade, você vê que automaticamente você começa o quê? A se alimentar melhor. Você começa a se alimentar melhor porque você está se exercitando. Quando você começa um hábito também, ter um horário para acordar e para dormir. Quando você começa a melhorar o teu sono, você também começa a se exercitar mais. Aí o exercitar mais começa a alimentar melhor. Então são hábitos
base para muitas outras coisas, porque mudam, você começa a ter mais confiança em você. Então, o primeiro ponto aqui é a gente instalar hábitos angulares de cara. E eu vou falar alguns para vocês que, assim, eu sei que parece aquela coisa de coach, mas não é. Eu aplico em mim e eu falo que faz diferença na vida. Você nunca vai conseguir ser uma pessoa disciplinada, que lê, que estuda, que é organizada se você não tem horário direito para dormir. Você dorme e acorda a qualquer horário, porque isso gera cansaço, você fica mal. Vai ser muito mais difícil você instalar outros hábitos na sua vida que tenham a ver com a mudança que você quer, com as metas que você quer instalar, né, com as metas que você quer alcançar na vida. Então, a criação desses hábitos angulares é muito importante. Eu vou falar para vocês alguns. O primeiro, assim, para mim é sem dúvida, ter horário de acordar e dormir, e também dormir numa quantidade ideal, razoável. O que é ideal? É 8 horas? Não sei. Vai depender de você. Pode ser de 6 a 9 horas por noite, porém, o importante também é acordar e dormir no mesmo horário. Então, dormir todos os dias às 10 da noite e acordar às 6 da manhã. Dormir às 11 e acordar às 7, ou então dormir meia-noite e acordar às 7, se for menos, mas ter esse intervalo definido todos os dias e acordar e dormir no mesmo horário vai mudar a tua vida, porque você vai ter muito mais disposição. É menos uma decisão para você tomar, porque você sabe, deu aquele horário, tocou o despertador, é hora de estar deitando. É menos uma decisão. Se alguém te chamar para alguma coisa aleatória, vai cair em cima do meu horário de sono, você já descarta. Tô falando que a gente é inflexível, não é. Não é inflexível. Chegou o domingo, teu aniversário, tem que sair correndo pra dormir. Não é ser inflexível, mas automaticamente depois que você adquirir esse hábito, você vai ver que você por si só vai buscar manter aquilo. Você pode até ir no aniversário, mas vai começar, se você dorme todo dia às 11, vai começar às 10h30, 11 horas, você já quer cama. Você não vai conseguir ir madrugada fora até 3, 4 horas da manhã, não vai. Porque teu corpo vai pedir, você vai sentir a necessidade de manter aquilo. Porque no outro dia, teu dia vai ser diferente, você vai sentir e vai querer buscar aquele prazer que você tinha em acordar bem disposta. Aquilo vai começar a ser realmente algo que você vai buscar estar naquele estado bem, né, de estar bem. Então, acordar e dormir no mesmo horário, ter o mesmo horário, né, esse intervalo, exercício físico. O exercício físico é uma coisa que mais muda a autoimagem nossa do que exercício físico. Se você se exercita, se você se vê bem, se você, né, tá num corpo que você goste, não tô falando sobre padrão, mas que você goste, que te faz bem, aquilo melhora a sua autoimagem e consequentemente, vai melhorar o quê? A gente tá falando de hábito angular, vai melhorar seus relacionamentos, não só relacionamento amoroso, mas com outras pessoas, o relacionamento com você próprio por causa da autoimagem. Outro hábito angular, meditar. Se você é uma pessoa que medita todos os dias, faz ali que seja 10 minutinhos de manhã, 10 minutinhos à noite, você vai ser uma pessoa que vai trabalhar muito melhor a sua respiração, você vai ser menos ansiosa, menos estressada, e isso vai te levar a outros hábitos melhores, como o quê? Por exemplo, alimentar melhor, porque às vezes você se alimenta mal por causa da ansiedade. Se você está controlando a ansiedade, aquilo vai repercutir nos seus exercícios físicos, no teu sono, na tua alimentação. Olha como uma coisa casa na outra. Igual eu falei, você dorme bem, você tá com a mente descansada, vai repercutir aonde? Você vai conseguir fazer uma leitura durante mais tempo, vai conseguir focar melhor, vai conseguir se concentrar melhor. Você automaticamente vai começar a fazer menos uso de cafeína ou cafeína ou algum outro estimulante para te manter com energia, acordar durante o dia. Olha como dormir bem vai fazer você diminuir estimulante. O estimulante piorava seu sono, aquilo vai virando um ciclo, né? Então esses hábitos, exercício físico, o sono e meditação, vocês podem ter certeza, vão mudar a sua vida. E são hábitos angulares, são os primeiros que a gente vai instalar, tá bom? Agora eu vou falar pra você 5 regras básicas para criar um novo hábito, tá bom? Primeiro, seja bem específica. O que eu quero? Onde, como e quando? Então, o que eu quero? Começar exercício físico. Onde? Na academia do meu prédio. Como que eu vou fazer? Eu vou malhar com o personal. 3 vezes por semana. No horário X. Então tem que ser bem claro. Não é ser genérico do tipo, eu vou começar a me exercitar. É mais ou menos quando a gente coloca uma meta, né? Que a gente tem lá o método SMART, que é o que eu mais gosto.
uma metodologia SMART, você tem que ser específica, tem que ser mensurável, tem que pôr prazo, tem que ser detalhada, porque o nosso cérebro ele gosta da clareza, de detalhes. Segunda regra, comece um hábito simples e diário. O que todo mundo faz? Não se exercita um tempão, não se alimenta bem, não faz nada. Aí fala assim, amanhã, segunda-feira, eu vou começar a comer só verduras, frutas e legumes, vou me exercitar 7 vezes na semana, vou meditar 2 vezes por dia durante 1 hora cada vez. Olha como isso é complexo. Então a gente tem que começar de forma simples. Um pouco mais pra frente eu vou falar dos micro hábitos. Então a gente tem que começar aos poucos, tem que ser leve para o nosso cérebro ir acostumando. A gente não pode chegar e dar um impacto, porque o nosso cérebro sempre vai querer voltar para a rotina, para o hábito anterior. Lembra? Toda mudança de hábito ela demora. Ela tem que ser feita várias e várias vezes para se criar um caminho no nosso cérebro e ele entender que aquele é um novo padrão de comportamento. Senão ele sempre vai querer voltar para aquele comportamento antigo. Terceira regra, período experimental. Então você não vai bater o martelo, agora é assim e acabou. Você fala assim, 20 dias, 21 dias que seja. Eu não tô falando que aquele hábito vai se instalar, mas 21 dias para você experimentar fazer daquele jeito que você definiu no primeiro, que é sendo específico. Você vai fazer 21 dias e vai falar, olha, deu certo, não deu, deixa eu dar uma ajustada, não, tá muito ruim, eu vou fazer de um jeito diferente. Então, tem um período experimental. Quarto, elimine interferências. Esse aqui é o mais complexo. Por quê? As interferências é o seguinte, se esse hábito é me alimentar bem, eu vou ter que dar uma limpada na minha geladeira, eu não vou ter nas minhas mãos alimentação que tá fora do padrão. Se eu me alimento, então isso aí é uma situação, mas se eu vou todo dia almoçar no restaurante, lá tem sobremesa, e eu não consigo resistir à sobremesa, eu vou ter que eliminar o ambiente, então eu vou ter que parar de comer no restaurante, eu vou começar a trazer marmita e vou comer marmita porque eu estou eliminando interferências. Interferências pode ser pessoas. Vamos supor que você sai todo final de semana com um grupinho de amigos e eles sempre saem para rodízio de pizza. Todo final de semana você tá tentando emagrecer. Você vai ter que sair dessa situação, porque não tem como você ir e falar, só vou acompanhar. Aquilo vai te tentar e é ruim. Então você vai ter que fazer essa mudança de coisas, pessoas, ambientes, horários até. E o quinto é escolha hábitos complementares que ajudem e reforçam o hábito principal. E esse é um exemplo que é mais ou menos o hábito angular. Você vai começar a se alimentar bem, você vai começar a se exercitar um pouco. Não precisa ser todos os dias durante 1 hora. Mas esse hábito vai reforçar o outro. Eu sou muito assim. Se eu começar fazer academia, eu já começo a melhorar minha alimentação, porque um começa a dar força pro outro, começa a realmente fazer com que o outro tenha mais estrutura. Um acaba casando com o outro, tá bom? E o mini hábito? O que é o mini hábito? O mini hábito são micro resoluções. É igual assim, você não lê nada, você fala assim, eu vou ler 1 página por dia. Eu não me exercito, eu vou exercitar 10 minutos por dia. São pequenas decisões que você vai tomar para criar mini hábitos. Então, e que tem que ser fácil, ele tem que ser tão fácil que você não possa adiar. Por exemplo, não se decide, se você não se decide se vai à academia ou não, você vai só se vestir, por exemplo. Você vai falar assim, deixa eu dar um exemplo melhor aqui. Você fala que não vai na academia porque tá cansada. Você não vai na academia porque você tá cansada. Aí você fala assim, então eu só vou levantar e eu vou me vestir. Hoje eu só vou levantar e vou me vestir. Aí no outro dia eu vou me levantar, vou me vestir, vou até a porta de casa. Amanhã eu vou me levantar, vou me vestir, vou até a porta da academia, até o dia que você tá na academia. O que acontece? Quando a gente cria essas pequenas resoluções, quando você vê, você já fez muito mais. Um exemplo, quando você fala assim, olha, eu não vou ler 10 páginas porque eu não aguento, então eu só vou ler 1. Você acha mesmo que você vai sentar e vai conseguir ler 1 página só? Você vai sentar, vai ler 1, 2, 3, quando você vir, já leu 10. Então essas micro resoluções, essas micro decisões, elas vão te levar a acabar criando o hábito em si, mas não se obrigue a fazer o hábito longo, né? Aquele hábito inteiro, não, agora eu tenho que levantar e ir lá malhar 1 hora. Se você tá com preguiça, fala assim, não, hoje eu só vou pôr a roupa. Pelo menos eu fiz alguma coisa. Pus a roupa, eu levantei, vou fazer 2 minutinhos de polichinelo. Que aquilo vai te levar, você, não, já fiz 2 minutos de polichinelo, vou fazer 10. Já fiz 10, já tô aqui mesmo.
Deixa eu fazer umas abdominais. Quando você vê, você já acabou criando o hábito. Pode ser que no primeiro dia seja assim? Não. Mas com o tempo isso vai melhorando, tá bom? Então, agora eu vou falar, pra gente finalizar aqui, né? As técnicas para construir um novo hábito. Igual eu dei as técnicas lá da procrastinação, eu vou dar as técnicas pra gente criar novos hábitos. A primeira técnica é o método Seyfield de produtividade. Esse método eu gosto bastante e eu falo que eu já usei e na época eu nem sabia que era uma metodologia, que chama assim, não quebre a corrente. Você vai fazer um calendário e vamos supor que esse hábito que você quer instalar é levantar todos os dias às 6 da manhã. Então, você vai colocar o calendário e todo dia que você levantar às 6 horas da manhã, você vai fazer um X. Aí, levantei 6 horas da manhã, faz um X. Aí, amanhã, levantei 6 horas da manhã, faz um X. Depois, amanhã, levantei e faz um X. Qual que é a regra? Você tem que ter... toda vez que você faz um X no calendário, ele vai criar uma corrente, né? X, 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 X. Você vai deixar aquilo bem visual, vai colocar na porta da tua geladeira, no teu espelho, na porta de casa, que você sempre vai estar vendo aquilo. Qual é... O que você quer alcançar? Qual que é o objetivo? Não deixar a corrente quebrar. Essa corrente vai ser um motivacional para você. Olha, eu tô criando uma corrente. Se um dia eu não acordar às 6 horas, essa corrente vai se quebrar. Então, eu não posso deixar a corrente se quebrar. Parece besteira, mas quando você coloca, gente... Eu fiz isso quando eu estudava para concurso. Eu queria estudar tal coisa todos os dias. Principalmente quando eu tava chegando na época de prova, eu ia só no X. Só no X, só no X. Quando eu vi, eu já tinha criado uma corrente. Eu fiquei, 50 dias estudando sem fazer uma pausa. Mas eu me obrigava a estudar pelo menos tantas horas. No mínimo, estudar 3 horas por dia. Eu acho que era o meu objetivo era esse. Estudar 3 horas por dia, todos os dias. Então, todo dia que eu conseguia estudar 3 horas, eu fazia um X. Eu fiquei 50 dias direto sem deixar de estudar. Aí você pode até falar, mas não tinha descanso. Mas eu não me obrigava a estudar tanto. Eu acho que era 3 horinhas. Assistir uma videoaula, alguma coisa besta que fosse. Mas aí que tá. O dia que eu tava muito cansada, eu poderia dizer, hoje eu não vou estudar. Mas mesmo muito cansada, o que eu fazia? Eu não posso quebrar a corrente, eu preciso fazer. Era 2 ou 3 horas. Eu colocava uma aula de uma matéria mais fácil, que era só mais uma revisão, mas eu me obrigava a fazer aquilo, entende? Eu queria cumprir a meta do jeito que fosse. Um exemplo, exercício físico. Às vezes você não tem que se obrigar a fazer 1 hora, mas se obrigar a ir à academia. Então, você tem que fazer um xizinho só de academia. Então, aquele dia que você acorda com preguiça, você fala, não, mas eu não posso quebrar a corrente, eu só vou me vestir e vou lá na academia. Só pra falar que fui, porque esse era o objetivo. Só pra marcar o X. Tenho certeza, na hora que você vestir, chegar na academia, você não vai conseguir não fazer, nem que você fale assim, eu já tô aqui, deixa eu fazer 15 ou 20 minutinhos de esteira e ir embora, entende? Então, quando você põe essa meta, você acaba ficando, você te estimula a estar sempre marcando essa corrente. A segunda técnica, mudança de ambiente. Essa mudança de ambiente, ela é muito importante, porque o ambiente, ele pode melhorar ou te incentivar, né? Ou piorar o hábito que você já tem. Então, por exemplo, essa mudança de amizades, por exemplo, isso é muito importante. Uma mudança familiar, profissional. Uma que eu te falei. Vamos supor, você quer melhorar seu hábito de alimentação. Você não vai fazer nada, você só vai mudar de restaurante. Você come num restaurante, comia no McDonald's todo dia, você vai começar a comer em outro restaurante. Um restaurante que é bem voltado para comida orgânica, não sei o que, vegetariana, que as coisas sem muito industrializado, você só vai mudar de ambiente. Eu vou sair daquele restaurante que tem um monte de fritura e tal e vou mudar de restaurante. Então eu vou comer o que tem lá, continuar comendo na quantidade que me satisfaz, mas naquele restaurante. Quando você ver outras pessoas também se alimentando bem, você vai mudar. Gamificação. Transforme uma tarefa diária em um prazer gamificado. Então vai ser um desafio, uma motivação, qualquer coisa que você possa ter recompensa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Você vai se dar recompensas. Se eu conseguir ir na academia 6 vezes nessa semana, eu vou me dar aquele livro que eu tô doida pra ler aquele livro. Pode ser um livro que não tem nada a ver com isso, é um livro de história mesmo, 50 tons de cinza. Se eu conseguir ir na academia 6 vezes essa semana, eu vou me dar ao luxo de ir ao cinema no sábado. Eu vou me dar aquele livro. Você vai se dar alguma coisa. Então, você sempre vai estar jogando um jogo com você mesmo. Então, você tem que decidir.
essa pontuação, ter um calendário para você acompanhar esse progresso e se recompensar ao final. Então você pode dar uma pontuação. Cada dia, ou um exemplo, você pode falar assim, ó, se eu for 6 vezes na semana na academia, eu ganho uma recompensa no domingo. Ou então, a cada vez que eu vou na academia, a cada refeição que eu me alimento bem, eu ganho um ponto. Ou pode ser até para a rotina inteira. Você vai marcar lá uma rotina com 10 hábitos bons. Cada hábito que você faça no dia, você ganha um ponto. Aí você vai anotando. Quando completar 100 pontos, você se dá algum presente. Então, vamos supor que era 10 hábitos por dia, vezes 10. Se você fizer os 10 todos os dias, em 10 dias você iria ganhar algum prêmio que você ia se dar. Então, você vai sempre querer jogar mais esse jogo, porque você vai estar acompanhando e acompanhar o principal. Sempre coloca na geladeira em lugar que você sempre está vendo, lugares bem visíveis, para você estar sempre lembrando e reforçando disso. A gamificação é bem interessante. Criar rituais antes de iniciar a tarefa. Eu acho que eu já tinha até falado sobre o PNL, né? Que a gente tem as âncoras e tal. Então, por exemplo, toda vez que eu vou pra academia, eu tenho uma âncora, por exemplo, que é uma música, uma música bastante energia. Tem uma música que você ama, do Alok, tem uma música do Alok que ela é bem energética, eu sinto muita energia. Todo dia eu coloco essa música quando eu vou levantar, eu ponho essa música pra tocar, porque eu já acordo com muita energia. E aquilo me faz ter energia para ir para academia. Então você tá ancorando. O que acontece? Toda vez que o seu cérebro escutar aquela música, ele já sabe, peraí, é hora de ir na academia. Então vamos supor, eu ponho essa música para tocar no despertador. Meu cérebro já sabe que aquela música é a música da academia. Então eu já vou levantando, não vou nem pensar se eu vou para academia ou não. Eu já ancorei, meu cérebro já sabe. Tocou a música, academia. É igual aqueles experimentos com o macaco, que tem a campainha. O macaco sabe que quando toca a campainha, ele tem que fazer determinada ação. Isso é uma âncora. E a gente pode ancorar principalmente, eu gosto muito com músicas, com algum gesto, mas música ela é muito interessante por isso. Vocês já viram, por exemplo, alguma música que sempre remete a alguma lembrança? Você escutou a música, veio uma lembrança assim, uma cena, uma pessoa? Exatamente isso é ancoragem. Eu gosto muito dessa questão, por exemplo, dessa música. Aí vamos voltar lá na primeira aula, quando a gente fala de emoções. Conhecer as nossas emoções, a gente consegue acessá-las. E eu quero acessar energia, não sei o quê. Como é que Jéssica, consigo acessar energia? Porque eu preciso de energia para ir na academia. Para eu ir na academia, eu quero acessar essa sensação de euforia, de energia. Eu me conheço, como é que eu consigo acessar? Eu vou ancorar isso para acessar essa energia, essas emoções ou esse sentimento que eu quero, porque é o que eu preciso para fazer aquele comportamento. Olha como tudo tá linkado, as 3 aulas. E o último, dispositivo pré-compromissos. Ajuda você a controlar o impulso. Então, ajuda a controlar o impulso de não manter o comportamento. Exemplo, entregar dinheiro ao amigo se você não tiver êxito na academia. Vou dar um exemplo, que é esse pré-compromisso. Você tá indo na academia, mas aí você tá matando muito. Você vai dar um dinheiro pro seu amigo, vai dar 50 reais pra ele e falar assim, se eu não for na academia durante a semana, pelo menos 3 vezes, você vai pegar esses 50 reais e é seu. Olha isso. Se você não conseguir na academia 3 vezes, o seu amigo vai ficar com 50 conto. Olha quanto isso vai te custar. Mas o importante desse pré-compromisso é você sempre fazer o quê? Tem que entregar o dinheiro antes. Porque se você falar assim, não, se eu não for aí eu te dou, não vai servir. Você pega um bem, dá pra alguém e fala, olha, se eu não conseguir fazer isso é seu. Você não me devolve, você me proíbe de tal coisa. Você não vai querer perder. É quase aquela gamificação lá. Você vai querer perder esse dinheiro? Vai querer que ele pegue esse dinheiro e vá gastar com ele ou vá doar? Então, esse dispositivo pré-compromisso, ele também é bem legal e dá pra você até criar grupos com o pessoal, todo mundo põe um dinheiro lá, olha como que é legal, interessante, até pra você levar outras pessoas para fazer hábitos com você. Isso é muito legal, dentro de casa, seu marido, seu namorado, criar hábitos juntos. E aí, minhas deusas, vocês perceberam como mudar os hábitos é muito simples, né? Não vou falar que é fácil, mas simples é. Não tem um segredo enorme, mas a gente precisa ter muita boa vontade e querer fazer acontecer. Então, vamos só relembrar aqui um pouquinho da nossa jornada, desses 3 dias que a gente estamos juntas, né? Primeiro, a gente falou sobre inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É a gente aprender a equilibrar a emoção com a razão. Aprender o quê? Como
a gente expressa nossas emoções, dar nome a essas emoções, aprender a acessar principalmente essas emoções, porque cada emoção ali, ela tem uma força que vai ser necessária em algum momento. Então, aprender a dar nome e aprender a acessá-las é muito importante nesse momento para que a gente aprenda a nos autoconhecer e usar aquilo da melhor forma possível. Também dentro da inteligência emocional, a gente não aprendeu apenas a pensar na gente, no nosso autoconhecimento, mas aprender a conhecer as outras pessoas para ter um convívio melhor, um convívio social, aprender a emoção das outras pessoas e como lidar com isso, principalmente com empatia. Na nossa segunda aula, a gente falou sobre procrastinação e eu ensinei vocês a pescar o peixe, né? Que é entender como é que a procrastinação acontece, como o nosso cérebro trabalha um pouquinho. E no final eu dei várias técnicas pra gente trabalhar. Lembra, cada tipo de procrastinação a gente vai usar uma técnica diferente para lidar com isso e trabalhar melhor no dia a dia. E lembrando, procrastinação não vai acabar 100%, então se perdoe. É normal quando você procrastinar um pouquinho, o que a gente não pode deixar é virar uma procrastinação crônica que vai afetar os nossos resultados, certo? E nessa aula a gente falou sobre os hábitos, falou sobre os hábitos angulares, que são os principais hábitos que a gente tem que instalar, que vão dar base para todos os outros hábitos. Eu também falei da importância de se criar hábitos, da energia que o cérebro gasta e ele deixa de gastar com os hábitos. Eu dei técnicas para a gente criar hábitos também e igual eu disse lá na procrastinação, assim como a procrastinação a gente usa uma técnica para cada situação, aqui a gente vai usar uma técnica para cada hábito também. Então, o que eu quis com tudo isso? Que você mudasse a sua forma como você enxergasse essa produtividade, né? E assim, não existe uma regrinha. E a agenda, igual muitos pensam, eu tenho certeza que nesse momento você já entendeu que a agenda é só uma ferramenta. Ela deixa de ser importante? Não deixa. Tanto é que a gente teve uma aula que eu dei aí no nosso esquenta antes da jornada sobre agenda. Mas ela não é importante. Porque, lembre, eu não quero que você tenha produtividade. Eu quero que você seja produtivo, né? Eu quero trabalhar o ser e não o ter. E agora, eu quero que você me conte aqui embaixo. Você já aplicou alguma coisa dessas últimas aulas? Espero que já, né? Porque você tá anotando tudo. Já aplicou? E o que você já sentiu de diferença no seu dia a dia aplicando essas técnicas? Me conta aqui embaixo que eu tô doida para saber. Pois bem, agora chegou a hora de eu te entregar o mapa. E o que é o mapa? Como funciona o mapa? O mapa, eu desenhei ele durante muitos anos da minha vida, assim, ao longo de mais de 10 anos, dos últimos 10 anos. E eu fui desenhando ele durante a minha carreira profissional. Então eu usei esse mapa tanto para chegar, né, no nível de chefe, de gerência de uma multinacional com 23 anos, eu já era chefe de uma multinacional. Depois disso, eu passei por outros cargos, outras empresas e sempre usando esse mapa. E depois, quando eu comecei a minha jornada nos concursos públicos, eu usei esse mapa. Então, várias técnicas que eu ensinei vocês nessas últimas aulas são técnicas que eu ensino no mapa, né? Nesse mapa, ele tá inserido nesse mapa e são técnicas que realmente eu usei para ter resultados na minha vida, principalmente agora nos últimos anos que eu passei em alguns concursos. Hoje eu sou concursada usando esse método para melhorar a minha produtividade, né? E o que é o diferencial do mapa? Você vai aprender de dentro para fora, igual eu disse, você vai ser produtiva, você vai começar a usar isso diariamente na sua vida. Ele foi estruturado de uma forma organizada, né? E preparada também para que você conseguisse cumprir todas as etapas que eu tô ensinando em todos os módulos, né, do curso. Ele vai mudar muito e é o que eu acho que é o principal, a forma como você enxerga a produtividade. Que muita gente enxerga a produtividade como algo muito rígido, que tem que ser feito todo dia, aquela coisa forçada e que mais parece que a gente vai ficar mais cansada do que descansada. Eu não quero que você enxergue assim, eu quero que você comece a mudar a forma que você vê a produtividade hoje. E esse curso, na verdade, eu chamo de uma imersão chamada Produtividade Nota A.
E o que a gente vai ter no Produtividade Nota A? Prestem bem atenção. São 9 módulos 100% práticos e diretos, mais de 80 aulas que você vai conseguir ver a hora que você quiser, quantas vezes você quiser. Se alguma coisa você deixou passar também dos últimos dias do que eu ensinei aqui, você vai conseguir rever essas aulas lá, poder anotar tudo. Eu vou deixar as 3 aulas da jornada lá no Produtividade Nota A também. Vai ter uma comunidade exclusiva para alunas, para vocês conversarem comigo, a gente trocar ideia, tirar dúvidas. Vamos ter isso aqui eu acho que é o principal, 4 mentorias em grupo ao vivo comigo no próximo mês. Vamos encontrar 4 vezes ao vivo, então a gente vai tirar todas as dúvidas e esses encontros também vão ficar gravados lá dentro da plataforma. A gente vai ter ferramentas de produtividade, eu vou ter várias ferramentas lá para vocês usarem, né, e irem desenvolvendo ao longo do programa. Tem um relatório chamado Tétrade do Tempo também. O que é esse relatório? É um assessment que eu vou aplicar em cada uma de vocês para a gente medir como tá a divisão hoje na tua vida, né, de produtividade em 4 tipos de tarefas. Tarefas importantes, tarefas urgentes, tarefas circunstanciais e tarefas interruptivas. Eu vou descobrir com cada uma de vocês e eu vou dar, uma das aulas ao vivo, a gente vai falar sobre isso, para vocês saberem exatamente, quando você entra no curso, por onde cada uma vai começar. Vai começar no lugar que cada uma mais precisa, porque cada uma de vocês é diferente. E nesse relatório eu vou ajudar você a se guiar lá dentro. Por isso que realmente é um mapa lá dentro do Produtividade Nota A. Com esse relatório você vai saber, será que eu tenho que pegar mais pesado em metas? Será que é na procrastinação? Nesse relatório a gente vai descobrir, é um relatório individualizado, cada uma vai ter o seu. Dentro disso a gente vai ter também várias outras coisas, todas as mentorias gravadas, igual eu já falei, e vai mudar completamente a forma como você vê produtividade hoje. Você vai começar a ver que você não precisa se sobrecarregar, não precisa estar o tempo inteiro cansada, que você pode sim gerir o seu tempo e ter mais tempo para fazer o que você precisa, o que você gosta, para dedicar mais nos seus relacionamentos, no seu lazer, o que você quiser. Até ganhar mais dinheiro você vai ter tempo para isso. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. O quanto isso, estar dentro do Produtividade Nota A, iria auxiliar a sua vida hoje, iria mudar a sua vida? Quanto você mudaria, você por dentro mudaria dentro desse curso? Imagina ter mais tempo livre, conseguir fazer o que você já faz em bem menos tempo, conseguir ganhar mais dinheiro, ter mais lazer, igual eu já falei. Quanto isso realmente iria mudar totalmente a sua vida? Então, e isso tudo ainda com o meu auxílio lá no grupo do Instagram, com as mentorias exclusivas direto comigo. Imagina tudo isso para você hoje. O quanto isso seria importante para a sua vida. Então você consegue perceber o tamanho da oportunidade que você tem hoje nas suas mãos para poder mudar? Só que tem um pequeno porém, né? Devido a tudo isso que eu quero entregar, que vocês já viram que não é pouco dentro desse curso, pela proximidade que realmente eu quero ter com vocês, com cada uma de vocês, eu poderia até chamar esse curso de mentoria. E por quê? Porque são apenas 50 vagas, já que eu não tenho tempo para, né, ter uma dedicação assim mais próxima. Se for um grupo muito grande, eu decidi colocar um grupo menor, então vão ser 50 vagas disponíveis. Então, se você quiser fazer parte desse primeiro grupo, você tem que ficar atenta, porque em alguns minutos a gente já vai abrir, vai mandar os links no grupo da jornada e também aqui no YouTube. Tá, Jéssica, já entendi tudo isso, mas quanto que o Produtividade Nota A vai custar? Eu posso te garantir, menos de 70 centavos por dia. É muito barato, fala sério. Eu mesmo, assim, eu fico brincando que eu não acredito, porque é tanta coisa dentro do curso. A gente vai ter mais de 80 aulas, são 9 módulos, é grupo no Instagram comigo, 4 mentorias ao vivo em grupo comigo em um mês.
A gente vai ter a tétrade do tempo, onde a gente vai mapear hoje onde você está gastando cada minuto do seu dia. E tudo isso por menos de quê? Eu não vou nem... até menos de uma blusinha por mês, né, gente? É menos de uma blusinha por mês. É quase de graça. E se você quiser participar, fique atenta, fique pronta que eu já vou liberar o link nos grupos do WhatsApp. E o valor é 12 vezes R$19,66 ou R$197 à vista. É muito barato, né? Fala a verdade. E outra coisa, você pode pagar no Pix, cartão de crédito, PayPal, boleto e vai ter 7 dias de garantia para testar. Ou você gosta e realmente você vai ver que vai fazer diferença na sua vida, ou em 7 dias é só você mandar um e-mail que eu devolvo o seu dinheiro e não pergunto nada. Você vai ter todo o direito de assistir, né? Colocar em prática o que eu vou estar ensinando lá, e se não fizer diferença na sua vida, coisa que eu duvido que não vai acontecer, eu vou te devolver o seu dinheiro sem perguntar nada. Ou ele te ajuda ou o seu dinheiro de volta. Então você tem agora 2 caminhos para tomar. O primeiro, continuar onde você já está, se sentindo cansada, sobrecarregada, sem ter tempo para o que você ama, para o que você deseja, sem sentir que está tendo resultados na sua vida. Ou o segundo caminho, clicar no link, se inscrever e me deixar te ajudar a mudar de vida e principalmente mudar a sua mentalidade e ser mais produtiva. O mapa já é seu, só basta então você tomar a decisão. Um grande beijo, eu te vejo dentro do curso agora e tchau, minhas deusas!